União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Sejam todos bem-vindos a essa web junto com o Telesaúde Maranhão. Nós vamos falar sobre as fichas da versão 2.1 do ESUS AB, ESUS Atenção Básica. Bom, nós temos uma das maiores frequências hoje e é isso que a gente quer discutir porque é um dos grandes motes de trabalho atualmente, que são as fichas da versão 2.1 do ESUS. O que há de novo? Primeiramente, houve mudanças em todas as fichas, a gente tem que deixar isso claro. Segundo, existem novos campos, existem novas diagramações, ou seja, novos arranjos dentro dos campos, e nós temos nessa versão uma ficha nova, chamada ficha complementar, que nada mais é do que uma ficha de registro das informações de exames das crianças que nasceram com microcefalia. Tá ok? Mas a gente vai falar sobre isso com calma, passo a passo, ponto a ponto com vocês. Nós sabemos que em processo de atualização existem muitas perguntas. A primeira delas é quando atualizar as fichas. O Ministério da Saúde ele já dá o seguinte recado, o mais rápido possível. Por quê? O sistema ele já mudou. Nós hoje trabalhamos com o CDS, que é o Sistema de Coleta de Dados Simplificado, na versão 2.108, e o PEC na versão 2.111. Para quem já utiliza tablets com os ACS, está na 1.003. E para quem tem equipes de EMAD e de EMAP e que já utiliza tablet, é o aplicativo AD 2.1. A gente tem que citar isso porque, em processo de transição, quando nós apoiamos os municípios, verificamos que existem grandes diferenças. Ou o PEC está muito na frente, ou o CDS está muito atrás, e essa diferença de versão, tanto de sistema quanto de ficha, pode promover perda ou fragilidade na informação. Nós vamos falar disso um pouco melhor. Quais são os custos e riscos para atualizar a sua versão do PEC? Lembrando que quando a gente fala em PEC, nós estamos falando da ficha, do sistema CDS, do próprio sistema PEC e de toda essa relação. Então, essa é uma pergunta-chave que nós respondemos a muitos secretários de saúde. O que acontece se o município não atualizar as fichas? Porque ainda existe um grande quantitativo dessas fichas estocadas. Primeiro, existe um risco de perda de informação. Como assim? Se eu tenho campos novos, significa que nas fichas da versão 2.0, essas informações não eram contempladas. Dessa forma, se a informação inexiste, ela não tem como ser alimentada no sistema. Então, é o primeiro risco de perda de informação. Informação não coerente. Se por acaso o digitador, quando o município ainda utilizar o CDS, tentar complementar o sistema gerando informações, ele pode gerar informações falseadas e incoerentes à condição de saúde que foi avaliada por um determinado profissional de saúde. E isso é inadequado. Fragilidade no envio dos dados. Algumas pessoas querem atualizar e, por exemplo, hoje, que é dia 20 de abril, é a data limite de envio de dados para o Ministério da Saúde referente à competência de março. É um risco quando a gente atualiza a versão no último dia ou na data limite, caso o município ainda não tenha enviado seus dados. Vamos trabalhar da seguinte forma. A primeira coisa, nós temos que garantir o envio dos dados. Todas as versões anteriores enviam. No entanto, a 2.111 do PEC tem se demonstrado mais rápida e mais funcional no envio dos dados. Lembre-se, antes de atualizar o sistema, sempre faça o backup. Evite riscos, diminua a possibilidade de você perder informação. E por último, informações não processadas. Quando isso acontece?
existe uma regra. Eu não posso ter um CDS mais atualizado do que o PEC. Por quê? Quando isto acontece, você digita as informações no CDS e ele possui uma linguagem diferenciada, mais moderna do que o PEC. Quando isso acontece, você até consegue importar as fichas. No entanto, elas são lidas como inválidas no PEC. Por que isso? Exatamente porque o PEC ele não teve a mesma linguagem, ele não está tão atualizado quanto. Eu posso ter o inverso. Eu posso ter um CDS um ponto a menos, ou seja, um pouco mais antigo, e o PEC atualizado. Então, isso funciona porque o PEC vai estar moderno, atualizado com as novas linguagens de programação e capaz de processar os arquivos do CDS. Qual é o campo ideal? CDS atualizado, PEC atualizado. Lembrando, se eu quiser digitar no PEC, também posso. E quem já trabalha o PEC prontuário para atendimento, já não mais necessita das fichas. Tá ok? Posso atualizar o sistema CDS e PEC e não atualizar as fichas? Não. Por quê? Lembrando mais uma vez, quando nós falamos de atualização, nós falamos do conjunto de dados, né? Do conjunto de ferramentas, da ficha ao sistema. Não é indicado continuar trabalhando com fichas do sistema da versão 2.0 e ter todo o sistema 2.1. Existem campos que serão cobrados pelo sistema e que não estarão lá na ficha. Segundo, as fichas não devem ser alteradas, né? Porque isso fragiliza a informação. A gente vai sempre lembrar, estamos em processo de organização e de graduação de todos os municípios para a implantação gradativa do PEC. O PEC, ele se comporta de diversas formas, ele tem diferentes usos, não somente para o atendimento, mas também para a importação de arquivos do CDS, gerar relatórios, enviar os dados ao Ministério da Saúde e também gerar essa possibilidade de construção do prontuário eletrônico, tá? A gente só pode ter digitação das fichas no PEC, bem simples, basta habilitar o perfil digitador. O PEC ele trabalha com perfis, cada perfil tendo possibilidades de ação. Então, se você tiver habilitado o perfil digitador, você vai poder digitar todas as fichas sem prejuízo nenhum e no perfil administrador você processa essa informação e envia para o Ministério da Saúde. Eu já tinha adiantado, mas está aí a pergunta. Se eu posso alterar as fichas da versão 2.0 e continuar utilizando, mesmo modernizando os meus sistemas, mesmo os meus sistemas na versão 2.1? Não. Se o município for visitado por qualquer auditor, ele se coloca em situação de fragilidade, porque não é indicado que nós possamos alterar instrumentos oficiais e padronizados. O padrão, no caso dos instrumentos, ele fortalece a qualidade da informação. Na medida em que você começa a deturpar, né, alterar o seu instrumento, você perde a qualidade, porque fica difícil de padronizar, já que cada equipe acaba tendo um comportamento diferente e padronizando de uma forma diferente. Dessa forma, a informação final, ela tende a não representar com fidedignidade aquilo que acontece nas equipes. Por isso, não indicamos. Sempre respeite o padrão das fichas do ESUS. E até quando posso, né, manter as fichas na versão 2.0? Vamos lembrar, ainda não há prazo oficial, mas já na página diz que mantenha o sistema atualizado. Todo o manual do ESUS traz essa informação, mantenha o sistema atualizado. Ou seja, na medida em que são lançadas novas fichas, você deve se preparar para atualizar fichas e sistema. As fichas elas só mudam anualmente. O sistema pode receber alterações de manutenção, mas sem alterar a versão das fichas no mesmo período, ou até mesmo de modernização, lançamento de um novo relatório, mas isso não impacta em nenhum custo para o município. Lembrando que este dado sobre mudança de ficha nós discutimos ainda ano passado, quando o Ministério da Saúde
tanto no portal do DAB, quanto no site das comunidades práticas e até nos seus canais do YouTube, do Face, já indicava que as fichas iam ser alteradas e sugeria aos municípios não produzir grandes quantidades dessas fichas, tendo em vista essa mudança para a versão 2.1. Tá ok? Então, como nós falamos com técnicos, mas também com profissionais de saúde e gestores, lembrem-se, a decisão por modernizar, por investir no sistema, cabe ao gestor. Então, mostre ao seu gestor essas condições, converse com o seu secretário de saúde, com sua secretária, com sua prefeita, se olha, é necessário que nós venhamos a investir, senão a nossa informação em saúde ela vai sofrer perda de qualidade. Então, vamos lá. Mais 2 motivos para atualizar o sistema e suas fichas. Primeiro, PMAC. Não existe linguagem mais sensível à gestão do que o recurso. Os 11 indicadores do PMAC dependem integralmente do eSUS. Primeira coisa, se eu não tenho informação no eSUS, não tem como eu calcular os indicadores. Se eu não tenho bons indicadores, após a minha avaliação externa, eu não consigo aumentar o repasse que é feito às minhas equipes. Então, eSUS está 100% atrelado ao PMAC. Segundo, nós estamos passando por um processo de transição no CIA, ou seja, a gente vai explicar isso agora, de que forma o eSUS se relaciona com o CIA. Tá? Quem esperava saber somente sobre ficha, entenda, informação ela passa por etapas. Quando você faz uma ação, ela tem que ser devidamente registrada. Esse registro ele pode ser feito em fichas ou diretamente no sistema. A partir disso, segue um fluxo. E para quê? Ou gerar banco de dados e relatórios e também comprovar as suas ações e gerar faturamento. E esse é o papel do CIA. Bom, no eSUS, na página do eSUS, lá no DAB, saiu essa informação que diz: novo fluxo de envio das unidades básicas de saúde para o Sistema de Informação Ambulatorial CIA. Nós fizemos esse destaque aí em vermelho para mostrar que o Ministério da Saúde já está indicando, olha, o eSUS na versão 2.1.11 já está preparado para gerar o BPA. Mas como isso ainda não saiu em portaria ou nota técnica, boa parte do Brasil ainda mantém as fichas do BPA individual e consolidado. E nessa nota, na página do DAB, informa que se você estiver bem organizado, todos os seus registros do eSUS já estiverem funcionais, você pode e deve se preparar, não é automaticamente, se preparar para a transição daquele BPA que você faz em papel para um salto de qualidade e ter o BPA através do eSUS. Vamos explicar isso? Primeiramente, o registro da informação no eSUS, ele se dá ou pelas fichas que são digitadas no CDS e no PEC, elas geram esse banco de dados através do registro. Esse banco de dados ele é processado no PEC. O PEC ele já está preparado para gerar o BPA geral do município ou por UBS. A partir de somente 3 cliques, você seleciona ou por município ou por UBS, você gera um arquivo que deve ser apresentado ao gestor do CIA e ele vai importar esse arquivo. Após isso, ele vai processar esse arquivo e vai gerar essa informação que contempla tanto o BPA individualizado quanto o BPA-C, que é o BPA consolidado. Após esse processamento no CIA, esses dados já processados são enviados para o Ministério, onde serão avaliados, Lembrem-se, todo BPA ele pode vir a ser glosado se ele tiver inconsistência, ou seja, a glosa é a verificação, a constatação da inconsistência. E essa posterior constatação dessa inconsistência, ela é comunicada ao município. Se não houver essa constatação de inconsistência, esse banco de dados gera recurso, que cai no mês seguinte. Então, gestores, informação também está ligada a recurso. E aí
fizemos um aviso, tá bom? O prazo de transição ainda não está divulgado em portaria ou legislação. No entanto, os municípios devem avaliar a qualidade da informação lançada no BPA e como isso poderá gerar impactos na transição do BPA do ESUS. Essa transição ela deve ser avaliada de forma criteriosa e acompanhada de investimento em monitoramento dos dados, assim como capacitação das equipes. Isso é muito sério. Se o município ele não tem uma tradição de qualidade da informação, essa transição do BPA em folhas para o BPA do ESUS, os municípios vão ver que pode acontecer uma severa redução na quantidade de atendimentos e procedimentos que regularmente eram informados. Então, mesmo que nós venhamos a investir nas equipes, podemos ter um efeito também de transparência e até mesmo de verificação de que alguns dados poderiam ser informados incorretamente no BPA. E no ESUS, nós teremos a certeza de que tudo aquilo que é informado no BPA foi feito, ou seja, o recurso destinado a procedimentos e consultas, ele é coerente com o processo de trabalho das equipes. Isso é um salto em relação à transparência e à qualidade das informações na atenção básica. Segundo, ESUS e mais médicos. Saiu esse informe, ele é novo, né? Ele é de 9 de março de 2017 e diz o seguinte: comunicado aos gestores do programa Mais Médicos quanto ao registro e a transmissão da produção para a base federal. Qual o assunto? Informações sobre a produção do Mais Médicos, participante do programa Mais Médicos e Provab, na competência fevereiro, ele ainda foi possível ser enviado pelo programa pelo ESUS Mais Médicos. No entanto, continuando essa nota, né, que nós não precisamos mostrar ela completa, diz que, a partir da competência de abril, ou seja, hoje finaliza a competência de março, então até a competência do mês passado, ainda era possível enviar os dados no programa Mais Médicos, ESUS Mais Médicos e no programa ESUS. A partir da competência de abril, que inicia amanhã, dia 21 de abril, todas as ações do programa Mais Médicos e Provab somente será registrado no ESUS AB, a não ser os médicos lotados nos DICEIs, que são as áreas indígenas, os departamentos de saúde indígena, tá ok? E ali está embaixo, a produção dos demais profissionais deve obrigatoriamente ser registrada e transmitida por meio do ESUS AB e conferida no portal CISAB. Isso mostra uma evolução. Toda vez que nós temos 2 ou mais programas para registrar a mesma coisa, nós acabamos fragilizando a informação em pelo menos um dos sistemas. Quando o Ministério da Saúde ele libera esta nota, ele acaba fortalecendo o ESUS AB e aumentando a responsabilidade dos municípios quanto à qualidade da informação. Lembrando, o programa Mais Médicos, junto com o Provab, ele tem uma cobrança, um monitoramento dos dados ainda mais severo. Se você atrasar um mês, corre-se o risco de você não receber sua bolsa. Então, não é interessante baixar a qualidade e a regularidade no envio dos dados. O ESUS ele permite até envio diário dos dados para o Ministério da Saúde. Não espere até o último dia da competência para enviar os seus dados. Então, vamos tentar resumir a relação hoje do ESUS em relação a recurso. Primeiramente, se não houver informação no ESUS por 2 a 3 meses consecutivos, é suspenso o PAB variável por equipe. Segundo, o PEMAC. Se eu tiver uma equipe bloqueada no PEMAC, no PAB variável, também não recebe PEMAC. E, se os meus indicadores não estiverem coerentes, eu também não recebo, ou seja, eu não aumento a qualidade dos meus recursos. Terceiro, programa Mais Médicos. Existe um grau mais severo de monitoramento quanto ao ESUS Mais Médicos, ele é mensal. Tá? Se um profissional Mais Médicos atrasar o envio, ele corre o risco de não receber sua bolsa. CIA, estamos em transição, né? Quando tivermos a extinção do BPA no papel, o que pode acontecer? Somente ESUS gerando BPA.
teremos economia de papel, maior transparência quanto aos dados emitidos no BPA e também maior seriedade quanto a esses dados. Por sua vez, também teremos uma melhor relação com o Bolsa Família. Lembrando, desde o ano passado o Bolsa Família está em processo de migração para o ESUS, mas dentro do Bolsa Família existe um recurso chamado IGD, né? Que esse recurso ele é partilhado entre saúde, educação e assistência social, e ele é coerente com o acompanhamento das condicionalidades. Hoje, o acompanhamento das condicionalidades no ESUS ele é integralmente feito do ACS à equipe de saúde. Se eu não faço o acompanhamento, eu corro o risco de ter o meu IGD suspenso. Tá? Então, para quem não tinha noção, o ESUS ele tem uma gama de responsabilidade cada vez maior. Desta forma, devemos ter uma compreensão ampliada. O ESUS não se restringe a um sistema de digitação, registro e envio de dados. O que é que o ESUS envolve? De uma forma mais geral, ele envolve dados epidemiológicos, registro de ações serviços e ações, comprovação da atuação das equipes, respalda a atuação de programas federais, a construção de um prontuário eletrônico, que é tão falado, esse termo está bem moderno, né? Prontuário eletrônico do cidadão, e a própria avaliação dos serviços. É necessário que tenhamos uma informação coerente para que esse processo bem complexo ele seja apoiado pelo ESUS. Principais novidades. Todas as fichas tiveram alteração. Segundo, atenção, temos campos novos e obrigatórios. Terceiro, ficha nova, ficha complementar, para atendimento a crianças com microcefalia. Algumas fichas tiveram uma mudança no layout, ou seja, na organização dessas fichas, dos campos na ficha. Dentre elas, a ficha de atividade coletiva foi uma das que maior apresentou um número de mudanças em relação ao layout dessa ficha. Terceiro, né? Quarto, na verdade. Quinto, o ESUS AB na versão 2.1, ele traz novos conceitos. Por exemplo, o conceito de território. O conceito de território não se restringe a casas. Quando o ACS for visitar o território, ele deve lembrar da portaria 2121 de 2015 sobre o combate ao Aedes, que é fortalecido em parceria com o agente de combate a endemias. Nessa portaria respalda que o agente de combate a endemias também utilize a ficha de visita domiciliar e territorial. Agora mudou o nome da ficha, né? Ficha de visita domiciliar e territorial. E como também mudou a compreensão de processo de trabalho, mudou também o conceito de território. A gente vai falar sobre isso um pouco melhor daqui a pouco. Lembrando, isso a gente tem que desconstruir, né? Não existe ficha mais importante do que a outra. Até 2016, eu falo nós porque é uma cultura de todo o Brasil, acreditar que existiam as fichas de produtividade e as fichas que não eram de produtividade. Mas lembrando, os 11 indicadores do PEMAC mexem com todas as fichas. Se mexem com todas as fichas, elas são iguais como um todo, para que haja compreensão daquilo que é feito na atenção básica. Por exemplo, as fichas de cadastro individual e domiciliar, que não eram compreendidas de forma importante, existem de 3 a 4 indicadores no PEMAC que dependem de população residente. E onde está a população residente? Nas fichas de cadastro domiciliar e individual. Agora sim, a gente vai falar um pouco mais detalhado sobre as fichas do ESUS. Primeiramente, para facilitar a conversa, vamos dar algumas dicas. A organização de fichas por profissional. As fichas da ACS. Ficha de cadastro domiciliar e territorial, mudou a nomenclatura e também mudou a diagramação da ficha, ela ficou mais ampla. Essa ficha só tinha frente, agora ela é frente e costa, né? Frente e verso. A ficha de cadastro individual também mudou, tem novos campos na parte da frente. E a ficha de visita domiciliar, que ela também deve ser utilizada pelo ACE. Lembrando, as equipes de consultório na rua podem utilizar a ficha de cadastro domiciliar e territorial, cadastro individual e de visita. É uma exceção, tá ok? Nas fichas destinadas à saúde da família, atendimento,
procedimento. Lembrando, ficha nova, ficha complementar, tá ok? Ficha destinada exclusivamente à equipe de saúde bucal. É a ficha mais evoluída do ESUS. Por que isso? Porque somente nela nós temos atendimento e procedimento juntos. Dá uma certa inveja da saúde bucal, porque nessa ficha você inicia, atende, classifica, entende a demanda, gera o procedimento e conclui o atendimento na mesma ficha. Isso não acontece para as equipes de saúde da família ENASF, tá bom? Todas as outras equipes têm que utilizar atendimento odontológico e procedimento, tá ok? Só quem pode utilizar somente atendimento, porque ela é completa, é a ficha de saúde bucal, a equipe de saúde bucal. As fichas de uso comum, ou seja, sem restrição, ficha de atividade coletiva e as fichas de marcadores de consumo alimentar. Por que isso? Porque lá na PNAB, na Política Nacional de Atenção Básica, na Portaria 2488, de 21 de outubro de 2011, diz que é uma atribuição comum a todos os componentes da equipe realizar atividades de educação e saúde. Nós não podemos fazer a atenção básica somente focado em atendimentos e procedimentos, senão a gente perde o foco da atenção primária e a gente acaba trabalhando com foco na doença. E o que nos interessa é o indivíduo, o usuário, o seu estado de saúde de forma ampla, de forma integral, e não somente a sua condição de saúde. Então, por isso, se nós queremos ter uma comunidade mais saudável, é necessário que nós venhamos a educar essa comunidade, não para adestrar, mas sim para dar autonomia à sua comunidade. Uma comunidade saudável, ela aprende a se cuidar, aprende a ter bons hábitos, aprende a ter um cuidado com sua alimentação, aprende a ter cuidado com a qualidade da água, com o saneamento básico, com a condição de moradia. Quanto mais nós aprendemos sobre saúde, menos cuidamos de doença. Essa é a missão da atenção básica. Na ficha de marcadores de consumo alimentar e nutricional, é uma ficha que migrou do Sisvan e hoje está no ESUS. Ela não considera uma ficha de atendimento, mas sim uma ficha de coleta de dados. E, de acordo com o manual, ela está liberada para aplicação por todo e qualquer profissional da atenção básica. Por quê? Primeiro, quando nós ampliamos essa oferta da ficha para todos os profissionais, existe uma possibilidade que nós venhamos a coletar mais informações nessa ficha. Ou seja, a organização da coleta de dados depende da equipe. É claro que as indicações que são feitas pela Coordenação Nacional de Alimentação e Nutrição são mantidas. A frequência da ficha ela é mantida para menores de 6 meses, mensalmente, entre 6 meses e 1 ano, semestralmente, acima de 2 anos, anualmente. Lembrando que o manual diz que a frequência de aplicação da ficha pode ser alterada de acordo com a necessidade da equipe. Por exemplo, se eu tenho um grupo de idosos, posso aplicar essa ficha com maior frequência se eu quiser avaliar o estado, a qualidade da situação nutricional desse grupo de idosos a quem eu coordeno, ok? Então, é sempre interessante a gente pensar de formas criativas de como utilizar os dados do ESUS. Mais uma coisa, a atividade coletiva ela não se restringe ao trabalho com usuários. A atividade coletiva ela abrange a ação com profissionais da área da saúde, da educação e outras áreas, e também a ação com a comunidade. Então, por favor, vamos lembrar, a ação em saúde na atenção básica, ela é essencialmente coletiva, não só para o usuário, mas também para com os profissionais. A ficha de atenção domiciliar, somente para equipes EMAD e EMAP. Somente. Tem equipes que já utilizou essa ficha, a equipe de saúde da família, para registrar atendimentos a domicílio. Isso está incorreto. Quando você fizer algum atendimento a domicílio, mantenha a aplicação da ficha de atendimento individual e marque lá no local campo a legenda para domicílio. Somente quem pode realizar o uso dessa ficha são as equipes de EMAD e de EMAP. Por quê? Existe uma regra. Antes de você fazer o atendimento domiciliar, você deve fazer a avaliação de elegibilidade para classificar se aquele usuário tem perfil de atuação e de atendimento por essa equipe. Após a classificação, existe a liberação, sim ou não, para que a partir daí, esta equipe de EMAD ou de EMAP realize os cuidados de saúde a domicílio. Lembrando,
Os cuidados de saúde a domicílio para as equipes de atenção domiciliar devem ser articulados com as equipes de atenção básica, porque aí fortalece e amplia não somente a visão para a pessoa que ela é egressa de internação, mas também amplia o cuidado e oferta de saúde para os membros daquela família. Vamos desconstruir mais um mito? Essa pergunta eu recebi hoje à tarde. E também ela é muito frequente, tanto nos municípios quanto nas secretarias de Estado da Saúde. Se existe uma meta de fichas a ser contempladas, não existe meta de fichas. Por quê? A atenção básica ela não deve sair da meta para o usuário, é o contrário. Conheça a sua comunidade, avalie o estado de saúde, a condição de saúde, avalie os determinantes, aplique os parâmetros para que aí você possa conhecer a sua expectativa de gestantes, a sua expectativa de pessoas com hipertensão, com diabetes mellitus, a questão da saúde mental, quantas crianças menores de 1 ano são esperadas. A partir daí, sim, você vai avaliar o seu histórico de produção e aí, primeiramente, se preocupar em assegurar o acesso para as pessoas de baixo risco, médio e alto risco. Tendo essa estratificação, você vai entender qual é a meta de atendimentos do mês, do ano, e aí transformar isso em leitura de fichas. Lembrem-se, é sempre da comunidade para o serviço e não do serviço para a comunidade. Isso tem que ser desconstruído, senão a gente vai ter uma atenção básica presa a metas e não a qualidade de atendimento ao usuário.